Clara era uma jovem independente que acabou de se mudar para um pequeno apartamento no centro da cidade. O prédio era antigo, mas bem conservado, e a localização era perfeita para ela, perto do trabalho e de seus amigos. As primeiras semanas foram tranquilas, e Clara estava feliz com a mudança. Mas, certo dia, começou a notar coisas fora do lugar. Primeiro, foi a porta do guarda-roupa, que sempre deixava fechada antes de dormir e encontrava entreaberta pela manhã. Depois, pequenos objetos, como brincos e livros, apareciam em lugares diferentes dos que ela lembrava ter deixado. Deve ser coisa da minha cabeça, pensou. Afinal, estava sempre ocupada e poderia estar esquecendo. Mas as coisas ficaram mais estranhas. Uma noite, acordou com a sensação de que havia alguém no quarto. Ficou paralisada na cama, com o coração disparado, mas, quando abriu os olhos, não viu nada além da escuridão. No dia seguinte, comentou com uma amiga, que sugeriu que Clara deveria instalar uma tranca extra na porta e esquecer o assunto. Mas, na noite seguinte, algo mais perturbador aconteceu. Clara acordou novamente, mas desta vez ouviu um leve som de respiração vindo do canto do quarto. Aterrorizada, estendeu a mão para acender a luz do abajur, mas ele não funcionava. Sentiu uma onda de pânico e permaneceu imóvel, rezando para que aquilo fosse apenas um pesadelo. Finalmente, o som parou, e Clara conseguiu voltar a dormir. No dia seguinte, encontrou a janela de seu quarto destrancada, algo que ela tinha certeza de ter fechado. Decidiu chamar um chaveiro e reforçar todas as trancas do apartamento. Também comprou uma câmera de segurança pequena, que instalou discretamente no quarto, apontada para a cama. Naquela noite, acordou novamente com a sensação de estar sendo observada. Mas, dessa vez, ficou imóvel, fingindo estar dormindo. Quando o amanhecer finalmente chegou, revisou as imagens da câmera com as mãos trêmulas. O que viu a deixou sem palavras. Às 3 horas da manhã, um homem emergiu debaixo da cama. Ele se sentou no chão, observando Clara dormir, por quase 1 hora. Depois, saiu pela janela silenciosamente. Clara levou as imagens à polícia e se mudou no mesmo dia. Nunca mais voltou ao apartamento, e o homem nunca foi encontrado. Jorge era um homem prático, sempre buscando atalhos para economizar tempo. Naquela noite, após uma longa reunião de trabalho, decidiu cortar caminho por uma estrada rural pouco movimentada. O GPS mostrava que era mais rápido, e ele confiou. A estrada era estreita, cercada por campos escuros. Não havia iluminação pública, e os faróis do carro pareciam ser a única coisa viva naquela paisagem desolada. A viagem seguia tranquila até que Jorge começou a notar algo estranho. Após 20 minutos de direção, passou por uma cerca quebrada e uma placa enferrujada. Não deu muita atenção, mas, minutos depois, percebeu que estava passando pelos mesmos marcos novamente. Primeiro, achou que fosse coincidência, mas, depois de uma terceira vez, teve certeza de que estava preso em um loop. Parou o carro no acostamento, tentando entender o que estava acontecendo. Conferiu o GPS, mas o aparelho estava sem sinal. Tentou ligar para alguém, mas seu celular também estava mudo. A estrada parecia ser interminável. Jorge decidiu continuar dirigindo, acreditando que eventualmente encontraria uma saída. Mas, após outra hora, avistou algo que gelou sua espinha. Um carro parado no acostamento, idêntico ao dele. Ao se aproximar, percebeu que o carro estava ligado, mas o motorista não se movia. Reunindo coragem, saiu do carro para investigar. Ao chegar à janela do outro veículo, viu algo aterrorizante. Era ele mesmo, sentado no banco do motorista,
com os olhos arregalados e o rosto congelado em uma expressão de pânico. Jorge correu de volta para seu carro e acelerou. Mas, quando olhou pelo retrovisor, o outro carro havia desaparecido. Continuou dirigindo por horas, até que, ao amanhecer, encontrou um cruzamento que o levou de volta à estrada principal. Nunca contou a ninguém o que aconteceu naquela noite, e até hoje, evita dirigir por estradas desconhecidas, especialmente à noite. Lucas estava empolgado com sua nova conquista. Um apartamento no centro da cidade, a preço acessível. O prédio era antigo, mas tinha um certo charme. O proprietário avisou que às vezes os moradores reclamavam de ruídos estranhos, mas Lucas não se importou. Na primeira noite, dormiu tranquilamente, mas, logo na segunda, começou a ouvir passos vindos do andar de cima. Eram passos pesados, como se alguém estivesse andando de um lado para o outro. Ignorou, achando que eram vizinhos. No entanto, ao conversar com o zelador no dia seguinte, descobriu que o apartamento acima do seu estava vazio há meses. Lucas riu da coincidência e seguiu sua rotina, mas os sons continuaram, ficando cada vez mais altos e frequentes. Uma noite, os passos começaram novamente, mas, desta vez, foram seguidos pelo som de móveis sendo arrastados. Lucas decidiu investigar. Subiu até o apartamento de cima, mas encontrou a porta trancada e coberta de poeira. Naquela mesma noite, enquanto tentava dormir, ouviu algo ainda mais assustador. O som de respiração, vindo de dentro do seu próprio quarto. Acendeu a luz, mas não viu nada. Pela manhã, notou que a porta do quarto estava arranhada, como se alguém tentasse abrir por dentro. Ele instalou câmeras no apartamento. Quando reviu as gravações, viu uma sombra se movendo pelos cômodos, mesmo quando não havia ninguém em casa. Isso foi o suficiente para ele sair do prédio no dia seguinte. Lucas nunca soube o que aconteceu naquele apartamento, mas jurou nunca mais morar em prédios antigos. Mariana levava uma vida tranquila, até o dia em que encontrou um pacote em frente à sua porta. Não havia remetente ou qualquer identificação. Ao abrir, encontrou uma foto. Era dela, tirada enquanto estava no mercado. No início, tentou ignorar, achando que era uma brincadeira. Mas, no dia seguinte, outro pacote chegou. Desta vez, havia uma boneca com os braços arrancados e uma mensagem: "Você está sendo observada." Os pacotes continuaram chegando, cada um mais perturbador que o anterior. Em um deles, encontrou um relógio parado na hora exata em que ela chegava em casa todas as noites. Outro continha uma chave desconhecida, acompanhada de um bilhete: "Você deixou isso para trás." Mariana instalou câmeras de segurança, mas nunca capturou quem deixava os pacotes. Uma noite, encontrou uma caixa maior. Dentro, havia um espelho quebrado e entre os cacos, uma mensagem: "Estamos quase lá." Naquela noite, as luzes começaram a piscar, e Mariana ouviu passos no corredor. Chamou a polícia, mas, quando chegaram, não havia ninguém, apenas outro pacote na porta. A mensagem dizia: "Você será a próxima." Mariana se mudou no dia seguinte, mas os pacotes continuaram chegando em seu novo endereço. Até hoje, ela não sabe quem estava por trás disso ou o que poderia ter acontecido se tivesse ficado.